Eu vim aqui hoje para desfazer mais uma falácia, mais uma mentira da polícia, né? A de que eu seria um racista. Eu peço que vocês ouçam os meus argumentos, aquilo que eu tenho a dizer, e vocês digam, né, se realmente eu sou um racista ou não. Mas eu peço que vocês ouçam, né, a outra parte da história ali, né, a outra pessoa, né, ali por trás dessa história aí de que eu seria um racista, sabe? Quando eles começaram a revelar, né, ali que estava sendo mesmo a polícia que estava me perseguindo, eu tomei ciência das coisas que estavam acontecendo. Uma das coisas que eles usavam ali para justificar as perseguições, as torturas, tudo aquilo que estava sendo feito, é de que eu seria um racista, sabe? Eu seria uma pessoa racista porque eu estava tendo expressões racistas, sabe? Estava olhando para algumas pessoas pretas com nojo ou com um olhar de racismo mesmo, entendeu? E realmente isso estava acontecendo, entendeu? Isso daí estava acontecendo. Porém, eu vou mostrar para vocês aonde está o fruto dessas reações, entendeu? Racistas que eu estava fazendo, que estava, né, acontecendo. E aí vocês dizem, né, se realmente eu sou mesmo um racista ou se realmente, né, a história é diferente. Quando eles começaram a me acusar desse racismo, dessas expressões racistas, por uma sorte que a minha memória é muito boa, sabe? A minha memória é muito boa, eu lembro de muitas coisas, entendeu? Que aconteceram e eu lembro que eu justifiquei, né, essas expressões racistas com o fato de eu estar imitando uma outra pessoa, né? Uma pessoa específica ali, que eu dei o nome dessa pessoa, falei, velho, vai lá, olha, as expressões dela, sabe? Eu tô imitando essa pessoa, eu tava imitando essa pessoa. E por que que eu estava imitando essa pessoa? Eu comecei a estudar sobre o poder da mente, sabe? Sobre a força, né, do pensamento. E por um erro meu, entendeu? Por um erro meu, o que que eu disse para mim mesmo? O que que eu disse para minha mente, para os meus pensamentos ali, sabe? Qual foi o poder que eu coloquei em ação ali para agir na minha vida? Eu falei assim para mim mesmo um dia, sabe? É, eu vou pegar a característica, sabe, de pessoas que eu gosto e vou montar a personalidade mais foda, sabe? É aquela questão, sabe quando você tá mexendo com algo ali no primeiro momento e você comete vários erros? Foi o que aconteceu comigo. E eu falei isso, eu lembro que eu comecei a ficar parecido com um monte de gente, cara. Eu ficava imitando as pessoas. Por isso que até a própria polícia mesmo, eles falaram pra mim no certo momento, você é um ator, entendeu? Você é um ator. Então, por quê? Eu tava imitando essas pessoas, entendeu? Eu comecei a pegar características. E se você é um familiar meu, se você é um amigo que estava próximo a mim, você sabe que isso é verdade. Que eu estava imitando, falando igual outras pessoas. Cheguei ao ponto de eu ver é, em familiares meus, pessoas de dentro da minha casa, falando como muitos amigos meus de fora, entendeu? Por quê? Porque eu estava imitando essas pessoas, entendeu? Eu lembro que eu via muitas características, né, dessas pessoas nos meus familiares e falava, velho, eu tô vendo esse amigo meu que meu familiar nem conhece, entendeu? E meu familiar tá tendo as mesmas reações, as mesmas expressões, por quê? Porque eu tô imitando essa pessoa. Então eu tinha essa consciência. E quando eles me acusam disso, eu lembro da onde que veio essas reações. Eu falo, velho, de tal pessoa, entendeu? Essa pessoa aí que eu tava imitando ela. Mas tá, né? Então tava acontecendo isso, entendeu? Eu tava imitando essas pessoas aí. E essa pessoa específica, né, que eu estava imitando ali expressões dela racistas, entendeu? Essa pessoa eu descobri depois que ela era um dos policiais que estavam me investigando, porque eu não sei, né, as pessoas, meus familiares, amigos que estavam próximos ali, quando eles tomaram ciência, ou se eles sabiam disso desde o início, sabe? Que eu já estava sendo investigado, só foi num momento específico que eles tomaram ciência, mas a polícia já estava me investigando há muito tempo, cara, há muito tempo, entendeu? Antes de eu tomar consciência, de eu voltar para aqui para Goiânia e descobrir, entendeu? Que eles que estavam atrás ali me perseguindo. Então eles já estavam. E quando eu olhei para trás, eu falei, velho, o polícia é essa pessoa, entendeu? Porque pelas atitudes ali,
eu consegui perceber quem eram, né, os policiais. E essa pessoa que eu estava tendo, né, copiando essas expressões racistas, entendeu? É um policial. Eu lembro que teve um momento em que ele chegou em mim, sabe? Falou, ele tipo me deu uma indireta assim, era pra mim, saca? Mas só que ele usou uma outra pessoa. Ele chegou em mim e falou, véi, você já percebeu? Fulano ali, falando de um outro amigo nosso em comum, ele fica me imitando, velho. O cara é igualzinho eu, ele fala igual eu, sabe? Não sei o que e tal. Ele tava dando uma indireta pra mim. E eu entendi que era pra mim, porque eu tava imitando, eu tava muito parecido com ele, saca? Por esse detalhe, né? Então, eu tava idêntico a ele, nas expressões, em tudo, entendeu? E eu lembro que ele não é uma pessoa racista, ele não é uma pessoa racista, ele não é racista, entendeu? Eu lembro que assim, quando eu comecei a ter contato com ele, eu estava ficando com a menina, uma menina preta, uma menina que não é parda, uma menina preta retinta. Eu estava ficando com ela, entendeu? E eu lembro que a gente foi numa festa lá na casa dele, essa menina tava, e ele ainda chegou em mim e falou, você ainda fiquei sabendo que você fica com ela e tal, você tá ficando com ela ainda e tal, tô querendo ficar com ela. Eu falei, não, velho, a gente já ficou e tal, mas não tem nada sério não. Se quiser ficar com ela, pode ficar com ela. E ele foi, né, eles ficaram e tal. Então ele não é uma pessoa racista, saca? Mas entendam bem, a polícia queria destruir a minha reputação. A polícia precisava de aprovação social. Eles só podem fazer aquilo que eles fizeram, saca? Se eles tiverem aprovação social. O que eles mais temem é o povo. O que o político, polícia, todas as outras formas de poderes temem é o povo. O povo é a maior forma de poder, mas é a forma de poder que não tem consciência, não tem conhecimento e por isso é manipulado. A sua força, do seu tamanho todo, é manipulado por aqueles que têm conhecimento, entendeu? E eles precisavam dessa aprovação social. Então por isso que eles começaram a me demonizar, entendeu? Por isso que eles começaram, né, a esse pessoa específica começou a ter expressões racistas e você aí, meu familiar, amigo, sabe como que eles agem, entendeu? Eles mudarem as expressões e tal, isso daí é a coisa que eles mais fazem. Eles tentam manipular as pessoas à base da percepção dela. Eles fazem você perceber algo, né, que eles querem que você perceba. Eles não vão te falar algo. Então eles mudam as expressões e tal. E ele começou a ter essas expressões racistas. Por quê? Porque ele percebeu que eu estava imitando ele. E como eles precisavam dessa aprovação social, eles precisavam queimar o meu filme, entendeu? Eles precisavam ali gerar ódio nas pessoas de mim. Eles começaram, né, a ter essas expressões ali para que eu também começasse a ter essas expressões, entenderam? E, né, por isso que eles prejudicavam o meu trabalho. Eu saía para trabalhar aqui, para vender, eu não vendia nada. As pessoas, né, que eu abordava na rua me tratavam mal para me desmotivar, entendeu? Esse mesmo rapaz aí, essa mesma pessoa dessas expressões racistas aí, o policial lá, ele era o traficante, entendeu? Que ficava me induzindo a querer traficar. Quando eu falava, pô, tô precisando de dinheiro e precisando trabalhar, ele arrancava o bolo de dinheiro lá do tráfico e ficava contando, saca, na minha frente, ficava dando indireta, não, mas eu vendo o brau mais barato pra você passa pra esses amigos seus aí, entendeu? Como eles queriam me prejudicar perante a sociedade, queriam me prender ali por um tráfico, então ficavam me induzindo ao tráfico, entendeu? Para que eu fosse preso, né? E depois que você é preso ali, acabou, né? A população ali vai te queimar para sempre, irmão. Aí eles poderiam fazer o que eles quisessem, né? Eles esperaram ali que eu tivesse, né, um problema familiar que aconteceu ali dentro da minha casa, saca? Que foi algo pequeno, mas eles já estavam querendo muito, né? E não tinha nada dado certo, entendeu? Eles tentaram me fazer tornar um traficante, eu não me tornei, tentaram um monte de coisa e nada deu certo. Então, quando acontece esse problema familiar, né, que foi algo que eu já compartilhei com vocês, foi algo que veio de dentro da minha casa, de uma pessoa que eu amo muito, sabe? Isso daí me machucou demais e eu tive uma reação muito negativa. E essa reação negativa, né, foi o gatilho ali para todas as perseguições, para tudo aquilo, né? Foi algo pequeno, mas eles fizeram se tornar uma tempestade em copo d'água
para tentar justificar, né, aquilo que eles já estavam tentando fazer há muito tempo. Então eles já estavam tentando me matar, fazendo que eu parecesse ali por um informante da polícia, sabe? Como eu já disse para vocês. Então, onde eu fui ali, pegava uma maconha ali, eles prendiam o cara 10 minutos depois, entendeu? Para que eu passasse como informante ali. Eles tentavam que eu entrasse no tráfico, né? Eu ia trabalhar, eles prejudicavam, né, as minhas vendas ali. Chegou a ponto de eu falar para a mulher que eu comprei umas balas lá para vender. Eu falei, moça, você pode comprar de mim de novo? Ela, por quê? Eu falei, porque eles não compram de mim, entendeu? Eu já tinha trabalhado com isso em diversas vezes para a igreja lá, né, para fazer os encontros e vendia normal e lá não vendia. As pessoas olhavam para mim, cara feia, me tratavam mal, saca, para me desmotivar. Tudo isso, né, para queimar o meu filme ali, para ter uma aprovação social, saca? Eles queriam que o Marcos que não trabalha, entendeu? Então, porque eu não podia ser um trabalhador ali. Por isso, todas as vezes, tudo que eu ia fazer, eles boicotavam. Da mesma maneira que eu falo que eles estão boicotando aqui as minhas vendas agora, eles já faziam isso antes, entendeu? De uma forma, quando eles estavam, né, ali escondidos, de uma forma ainda mais forte, entendeu? Então vocês vejam que isso foi algo plantado, saca? Eu nunca fui uma pessoa racista, eu não sou uma pessoa racista. A mulher que eu amei é uma mulher preta, a minha melhor amiga foi uma mulher preta, a pessoa que eu mais amo nesse mundo é uma pessoa preta, entendeu? Então eu não sou nenhum racista, foi algo que foi plantado. Eles perceberam que eu estava imitando uma pessoa ali e eles falaram, pô, já que ele está imitando, já que ele está fazendo tudo que essa outra pessoa faz, entendeu? Vamos começar a agir como um racista, ter reações racistas ali, que isso vai passar direto para ele lá e as pessoas vão ver e vão achar que ele é racista, entendeu? Então isso vai fazer parte ali daquilo que a gente está tentando, que é queimar o filme dele, saca? Que é prejudicar ele ali, né? Que é ter aprovação social. Então, fica, né? Mas essa explicação aí para vocês de todas as coisas que estão acontecendo. E por isso também, né? Que quando eu explico o que estava acontecendo, sabe? Essas questões da sedução, o porquê, porque eles achavam, né? Que eu era um psicopata, achavam que eu era uma pessoa do mal e tal. Achavam que eu era até um pedófilo, porque estava acontecendo isso também com crianças e pessoas ali. Quando eu venho e explico, né, a causa, quando eu venho e explico o fruto dessas coisas que estavam acontecendo, eles viram, pô, então ele não é, né, nenhum psicopata, ele não é nenhum pedófilo, ele não é nada, entendeu? Racista a gente sabe que ele não é. Por quê? Porque a gente está plantando isso, entendeu? Eles já sabiam de tudo isso. Por isso que aí começa algo diferente. Agora eles querem me manipular. Eles querem me manipular. Agora você vai ser um policial, entendeu? Então você vai ser um policial. Você vai ter que ir para a igreja. Você vai ter que ser, né, o certinho ali, entendeu? Você vai ter que acreditar em coisas que você não acredita. A gente vai te levar para onde a gente quer. Você vai ter que ser isso, aquilo outro, entendeu? E se você quiser, bem. Se você não quiser, já tem um cenário todo montado, entendeu? Contra você, que a gente já estava montando. E a gente vai continuar se utilizando disso, entendeu? Ou você cede a nossa manipulação, ou você cede aquilo que a gente quer que você seja, ou a gente vai continuar alimentando ali a mesma história, sabe? Que você é um racista, que você é um manipulador, você é um psicopata, que você é um monte de coisa. Essa, né, é a história ali, entendeu? Então você tira aí as suas conclusões. Você acha que isso daí tem algum fundamento? Você acha que realmente isso daí tem algum sentido, faz algum sentido ou não, sabe? Mas né, o outro lado aqui da história.